Capítulo 102 O retorno do rei 2. Após retornar a Blackburn, Ulric pediu que Joanna lhe relatasse a situação no país. Como ele esperava, nenhuma questão problemática ocorreu durante sua ausência. O máximo que aconteceu foi o reino Dany iniciando algumas escaramuças na fronteira, mas isso foi como de costume. Nenhum movimento foi detectado pelo Witch Cult e pela Golden Rose Society. No entanto, eles tinham que permanecer vigilantes. Como o mundo demoníaco agora estava ciente de sua existência, ele tinha que esperar ataques deles o tempo todo. O rei demônio Volak provavelmente está planejando um esquema. Ele deve ter sofrido muitos danos na batalha anterior, portanto, provavelmente não sairia de seu território por um tempo. No entanto, o problema eram os outros demônios. A Mi do rei demônio ficou em 58º lugar. O rei demônio Dantalion ficou em 72º lugar. Eles faziam parte do mesmo círculo, Ars Nova, do rei demônio Volak e atualmente controlavam o reino da Lídia e o reino Dany. Era impossível deixar o reino por muito tempo em busca dos materiais para o Anel do Arco-Íris de 7 cores ou do Paradeiro das 3 Crônicas nessa situação. Ele teve que deter as ambições dos 2 reis demônios e subjugar os 2 países sob suas influências para proteger o reino do Reno. Eles provavelmente já tomaram conta dos países. O plano original era assumir o controle do reino dinamarquês antes que Dantalion o fizesse. Entretanto, devido aos incidentes inesperados no reino Izuna que demoraram mais do que o esperado, o momento oportuno já havia passado. Com o que você está se preocupando, meu senhor? Enquanto Ulric estava imerso em seus pensamentos no trono, Leifina perguntou a ele com um olhar preocupado. Precisamos atacar o reino dinamarquês, mas os países vizinhos me preocupam. Embora o inimigo fosse um rei demônio de nível meramente 72, na situação atual seria difícil ocupar o reino dinamarquês em um curto período de tempo. Se Dantalion fechasse os portões de seu castelo e lutasse na defensiva, o rei demônio Ami enviaria reforços do reino de Lídia para ajudar seu companheiro demônio. Uma vez que a guerra durasse mais do que o esperado, o Sagrado Império Aperiano interviria e tentaria arbitrar como um suzerano. O rei demônio Dantalion definitivamente não deixaria tal oportunidade passar. Se quisermos lutar a guerra adequadamente, precisamos expor a presença deles ao mundo. Superficialmente, não parecia haver problemas com o reino dinamarquês ou o reino da Lídia, já que os reis demônios controlavam os monarcas nos bastidores, como se fossem marionetes. O objetivo era minimizar sua influência e aumentar a força do reino do Reno. Portanto, até o momento, era impossível realizar um ataque militar aos 2 países justificando-o como uma campanha de subjugação do rei demônio. O Ulric não teve outra escolha a não ser observar a situação política e esperar o momento oportuno chegar. Mas não temos o exército do reino de Izuna do nosso lado. Se cooperarmos com eles e executarmos um ataque de pinça, Dantalion pode aparecer para resolver a crise em seu país. Ele não é tão estúpido assim. Embora Dantalion não fosse tão forte quanto os outros reis demônios, sua inteligência era bem excepcional. Então, se ele estivesse em desvantagem, ele não faria nada e preferiria envolver o Império Sagrado Aperiano. Embora sua força tivesse diminuído significativamente em comparação ao seu auge, o Sacro Império Aperiano tinha poder militar e influência suficientes para proteger um pequeno país em sua vizinhança. Então que tal enviar um indivíduo talentoso para se infiltrar no reino Dany? Ele poderia descobrir e relatar os esquemas dos reis demônios. Contanto que você me ordene, eu poderia. Leifina. A voz sombria de Ulric interrompeu Leifina no meio da frase. Então, ele se levantou do trono e agarrou os ombros da envergonhada Leifina. Eu entendo que você queira fazer os inimigos do seu pai pagarem. Mas você precisa manter a calma ao lidar com uma situação como essa. Leifina desprezava o monarca do reino dinamarquês, Henrique III, e Dantalion, pois eles haviam encurralado seu pai, o barão Euronde. Foi por isso que ela desejou apressar a conquista do reino dinamarquês o mais rápido possível. No entanto, seu julgamento estava nublado e poderia muito bem custar sua vida no campo de batalha. Desculpas. Deixei minhas emoções tomarem conta de mim. Eu definitivamente derrotarei Dantalion. Então não exagere sozinho, porque eu preciso de você. Aspas. Meu senhor. Leifina corou com o comentário um tanto enganoso. Seu coração começou a bater rapidamente enquanto ela continuava olhando nos olhos de Ulric. Meu Deus. Só porque não estou presente não significa que você pode me trair tão facilmente, Vossa Majestade. Tínia interveio, usando um vestido de fogo e Tabriz apoiada em seu ombro. A razão pela qual ela se dirigiu a ele dessa forma foi porque a situação era diferente de quando eles estavam juntos no reino Izuna. Não entendo o que você quer dizer, Tínia.
Parece que você gosta bastante dessa mulher de cabelo rosa, já que você a mantém ao seu lado o tempo todo como capitã da guarda real. A inveja surgiu nos olhos ametistas de Tínia enquanto ela observava a aparência de Leifina. Leifina respondeu fortemente aquelas palavras antagônicas. Isso foi desrespeitoso, Condessa Tínia. Eu tenho servido Sua Majestade por... Seu rosto é bem bonito. Você deve ter monopolizado o amor de Sua Majestade até agora. Mas e suas habilidades com a espada? Você pode provar que é melhor que o Windstorm Tínia. Tínia brandiu e apontou Tabriz para Leifina enquanto ela se preparava para a batalha. Ela acreditava que essa raposa rosa e astuta era a razão pela qual Uyuki se recusou a dormir com ela. O que você está? Leifina, que se sentiu profundamente insultada, murmurou enquanto tremia de raiva. Enquanto faíscas voavam entre os olhares das duas mulheres, Uyuki suspirou enquanto falava. Você não deveria dizer tal absurdo só porque os outros cavaleiros não estão presentes, Tínia. Eu estava apenas expressando uma sugestão de que o cargo de capitão da Guarda Real deveria ser meu. Se você assumir esse papel, quem administrará o condado de Galven? Temos Sieg. Em primeiro lugar, ele tem que proteger o caixão de Lady Bryanhilde, para que ele não deixe o feudo. Tínia estava em Heidelberg desde que retornou após levar Sieg para seu território. Sua irmãzinha estava planejando morar em uma residência estudantil enquanto frequentava a academia, e Tínia estava preocupada com ela. Sua preocupação com Sylvia também era parte do motivo pelo qual ela cobiçava o cargo de capitã da Guarda Real. Sieg logo terá que participar da guerra contra o Reino Dani. Assim que Sylvia começar a escola, volte para seu território. Você é tão sem vergonha. Mesmo que você tenha me beijado de língua enquanto eu estava nua no seu quarto naquela noite. Tínia falou com um olhar sombrio. O rosto de Leifina, que tentava manter a calma, de repente se distorceu com essas palavras. Meu senhor. É um mal-entendido. Eu nunca tive um relacionamento com Tínia. Como eu pensava. Leifina suspirou aliviada enquanto Uyuki explicava. Enquanto ela os observava, um sorriso malicioso se abriu no rosto de Tínia. Não se sinta muito aliviada ainda, Lady Leifina. Um dia, roubarei Sua Majestade de você e o farei meu. Aspas. Pare com suas ilusões, Tínia. Leifina e eu simplesmente temos um relacionamento de mestre-servo, assim como eu tenho com você. É verdade? Então, o que dizer daquela mulher chamada Joana? De acordo com os vassalos, eles a chamam de futura rainha. É a mesma coisa com ela. E o assunto sobre a futura rainha ainda não foi abordado. O Uyuki não queria assumir a responsabilidade por nenhuma mulher por enquanto. Como um humano que estava desafiando os tronos divinos, ele teve que desistir de viver uma vida comum. Enquanto ele revelava seus pensamentos, Tínia fez uma expressão satisfeita. Bem, tudo bem. Se você não vai se envolver com nenhuma mulher até atingir seus objetivos. Eu vou confiar em você e esperar por você. Obrigado pela compreensão. Não deixarei outro homem me abraçar, mesmo que enfiem uma espada no meu pescoço. Então você deve assumir a responsabilidade por mim no futuro. Ela não se importava se não seria sua primeira mulher. Ela simplesmente queria ficar ao seu lado como uma de suas mulheres. No entanto, o orgulho de Tínia não lhe permitia falar desses pensamentos com sinceridade. Assim que saiu da sala do trono, Leifina falou com preocupação nos olhos. Meu senhor, você aceitará a Condessa Tínia como sua esposa quando assumir seu lugar em um trono divino? Quem sabe? É difícil dar uma resposta definitiva agora. Se ele se casasse com ela, isso definitivamente geraria um senso de responsabilidade em Uyuki. No entanto, isso era algo que não poderia acontecer com ele, pois ele precisava de uma mente clara e mirar nos tronos. Ao ouvir a resposta, a expressão de Leifina mudou sutilmente. Se for esse o caso, então você tem uma boa sugestão a fazer, Lady Leifina? Não é nada. Leifina corou violentamente enquanto fechava a boca. O Uyuki olhou para ela, intrigado, antes de começar a rir. Ela está sendo tímida. De repente, ele se lembrou da noite anterior à sua regressão. Leifina confessou seu amor por ele do nada, e depois de quebrar a cabeça por um tempo, ele a levou para seus aposentos, onde eles começaram um relacionamento secreto. Ele quebrou o juramento que fez depois que sua primeira e última mulher, Lucretia, foi morta pelo Corvo Carmesim. No entanto, ele não se arrependeu de suas ações. Ela o seguiu e serviu pelos últimos 40 anos, e ele não suportaria rejeitar os sentimentos dela na última noite em que se veriam. Nós éramos muito honestos um com o outro naquela época. Eles se deitaram na cama sem um pedaço de pano sobre eles e conversaram até adormecerem.
As palavras, sentimentos, emoções e pensamentos que eles mantinham escondidos no fundo de seus corações foram lentamente desvendados. Ele também finalmente aprendeu a razão pela qual Leifina sempre se recusou a parar de cozinhar. Ela estava tentando ser reconhecida como mulher ao aperfeiçoar suas habilidades culinárias. Você era uma existência especial para mim. E embora a Leifina do passado tivesse desaparecido, ele não se sentia solitário. Os sentimentos dela do passado não tinham mudado em comparação com a mulher do presente, como se a alma da Leifina anterior tivesse sido transferida para a Leifina do presente. Senhora Leifina. Sim, meu senhor. Estou enfatizando novamente, mas não pense em aprender a cozinhar, não importa o que aconteça. O que, do que você está falando? Você é mais bonito quando se comporta como um cavaleiro. Leifina realmente não tinha talento para cozinhar. Ele tinha certeza desse fato devido à sua vida anterior. Portanto, Will que esperava que ela não tentasse isso desnecessariamente desta vez. Não sei o que dizer a essas palavras, meu senhor. Você está envergonhado? Isso não é. O rosto de Leifina ficou vermelho brilhante enquanto ela corava. Will que observou o comportamento dela por um momento antes de retornar ao trono. Vamos continuar falando sobre o tópico anterior agora. Sim. Leifina não conseguiu esconder sua inquietação enquanto respondia. Will que observou-a gentilmente enquanto ouvia seu discurso incoerente. Sinto muito, Leifina. Não posso aceitar seus sentimentos ainda. Não era um problema de seus sentimentos pessoais. No entanto, ele acreditava que chegaria o dia em que eles finalmente seriam capazes de conversar de coração para coração mais uma vez. Ao contrário de Lucretia, você estará ao meu lado até o fim mais uma vez. Enquanto pensava nisso, Will que chegou a uma conclusão. Nossa, tenho tantas preocupações quanto o Sieg quando se trata do assunto amor. Embora ele tentasse reprimir suas emoções o máximo que podia, era impossível esquecer completamente seus sentimentos do passado. Se ele se reunisse com Lucretia, ele definitivamente se preocuparia com a segurança dela, mesmo que eles não começassem um relacionamento como fizeram no passado. Não posso cometer o mesmo erro novamente. Se ela se tornasse sua amante novamente, ela seria alvo de muitos esquemas malignos e hostilidade de demônios. Will que silenciosamente levantou a cabeça enquanto se lembrava de Lucretia, que enfrentou um fim miserável com seu corpo inteiro mutilado. Após terminar as discussões sobre os assuntos atuais, o salão vazio entrou em sua visão. Parece que o sol se pôs. Seguindo a ideia anterior, devemos primeiro enviar Aris para. Sim, devemos terminar aqui por hoje. Não acho que faremos um bom plano hoje. Vamos jantar agora. E entendi. Ele estava sendo excepcionalmente atencioso hoje. Leifina seguiu atrás de Will que com um rosto igualmente cheio de esperança e preocupação.